No Brasil, cerca de 46 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Destas, 9 milhões e 700 mil têm deficiência auditiva. Meu nome é Rose, eu tenho 45 anos. Trabalho no administrativo da empresa TOTUS. O meu nome é Gerson Pereira de Souza. A minha idade é 38 anos. A minha profissão é analista de Control Desk. Do total de mais de 8 milhões de deficientes auditivos com mais de 15 anos no Brasil, quase 50% nunca frequentou a escola. Eu sempre estudei com ouvintes. Tive dificuldades, muito preconceito. As pessoas não gostam de surdos, não gostavam de surdos. Eu sempre tive curiosidade de saber sobre as coisas, de querer ser inteligente. Era uma autoavaliação. Quando a gente fala de surdez, a gente está falando de dois tipos de alunos. Nós temos o aluno que é deficiente auditivo, mas se comunica através da linguagem, da língua oral. E nós temos os surdos, que é o usuário da língua de sinais. No caso do surdo usuário da língua de sinais, como a maioria das pessoas não dominam a língua de sinais, é necessário que se tenha um intérprete em sala de aula. E a melhor forma de incluir esse aluno em sala de aula é que os demais alunos aprendam pelo menos sinais básicos para poder se comunicar com esse aluno. Pelo menos saber falar oi, tchau, saber o nome, o sinal dessa pessoa, para ter uma comunicação básica com ele. Depois de um tempo, daí eu consegui fazer minha faculdade. Foi bem difícil, porque não tinha intérprete. Não tinha ninguém para me auxiliar lá na faculdade. Não tem como o surdo se adequar a isso. O que falta para as nossas crianças é a escola bilíngue, que são escolas especializadas na língua de sinais. A inclusão é algo que ainda está caminhando, estamos caminhando a passos pouco lentos, mas é uma conquista a cada dia. Isso é o bacana dessa coisa toda. E o interessante é que os surdos do ensino fundamental, por exemplo, até a oitava série, a gente ainda tem algumas escolas que têm escolas bilíngues, que seja uma escola que utilize a língua de sinais como comunicação. Então, a gente ainda luta muito para que essas escolas ainda permaneçam, continuem com esse ensino bilíngue, que é muito importante para as crianças. Eu sou a única surda na minha casa. Meu pai, numa época que ele teve que viajar, eu ficava imaginando. Acho que eu vou pedir para minha mãe ligar para meu pai e explicar sobre essa situação da faculdade. De eu ser a única lá na faculdade surda. Minha mãe explicou para meu pai disse, calma, eu vou lá na faculdade, vou falar com o diretor da faculdade para poder explicar sobre as suas necessidades, sobre as suas dificuldades, o que você precisa e o mais rápido possível o intérprete. Você não pode ficar sofrendo para estudar. Você tem que entender sobre as coisas. O que acontece nas provas, por exemplo. Demorou um tempo, depois de um mês, aí eu consegui um intérprete. Mas eu continuei estudando. Trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia para a faculdade. Depois eu consegui concluir meu curso lá na faculdade. Hoje faltam apenas 2 matérias que eu tenho como dependência. Apesar de ser reconhecida como língua oficial no Brasil, pouquíssimos ambientes públicos, como hospitais e escolas, possuem intérprete de Libras. Não tinha intérprete. De vez em quando dentro da fábrica precisasse de um intérprete para uma reunião e tal, aí chamavam um intérprete para o surdo. Muita dificuldade. Quando eu cheguei lá na fábrica, tinham muitos surdos. Eu mesmo não sabia a língua de sinais,
porque eu sempre ficava com um grupo de ouvintes e eu fiquei abismada. Meu Deus, como eu vou aprender a língua de sinais? Daí eu consegui um amigo surdo que ele me auxiliou muito no nível básico para ter um mínimo de comunicação na língua de sinais. Assim, fundamental é que a sociedade precisa entender que o surdo e a língua de sinais não pode ser mais marginalizado e banalizado como ela tem sido há tantos e tantos anos. Isso é uma luta que nós, como comunidade surda, né, nós intérpretes e as pessoas que fazem parte da comunidade surda, lutam desde muito tempo em relação à língua de sinais ser realmente, propriamente reconhecida, né? A dificuldade não é do surdo se adaptar ao mercado de trabalho, mas sim o mercado de trabalho se adaptar ao surdo. E muitas vezes dentro da empresa não se tem um intérprete. E aí a empresa não consegue passar a função, as atividades de forma adequada para esse funcionário. Então é muito mais uma deficiência da empresa do que da pessoa. Nós, surdos, nós precisamos dar esse incentivo da língua de sinais dentro do trabalho. O que a gente precisa é que em todos os lugares a gente tenha acesso a pelo menos uma pessoa que domine a língua de sinais. Então toda empresa deveria investir em pelo menos um funcionário que aprendesse a língua de sinais e ficasse ali dentro da empresa como intérprete. Menos de 500 mil vagas foram criadas para pessoas com deficiência em 25 anos da Lei de Cotas. Para eu poder entrar no mercado de trabalho, eu procurava muito trabalho, foi bem difícil. Isso foi um tempo antes, quando eu era mais jovem. No mercado de trabalho hoje, com a lei das cotas, a gente não tem dificuldade de colocação de surdo no mercado de trabalho. Mesmo porque geralmente faltam funcionários para cumprir a cota. Para o surdo é algo muito bom, porque além dele ter respaldo em lei, ele tem esse apoio, né, político em relação a ter espaço no mercado de trabalho. Isso que é assim, bastante falha que a gente ainda tem no Brasil, mas realmente tem trazido possibilidades a mais para a pessoa com deficiência. A gente sabe que tem diferenças, porque, por exemplo, na empresa tem a política de cotas para as deficiências. Em questão de imposto de renda do governo, a gente sabe que eles têm desconto. A gente sabe que surdos e deficientes visuais e cadeirantes precisam dessa ajuda, dessa política de cotas dentro das empresas. Mas a gente procura, às vezes, muito trabalho e não consegue. Segundo o último censo do IBGE, entre as pessoas com alguma deficiência, mais de 4.800.000 não têm emprego.